A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio. Estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho, da palavra de Deus, orar uns pelos outros. Amém? Já estávamos com saudade dos irmãos, irmãos? Ficamos aí uns dias viajando, fazendo a obra do Senhor. Então não foi possível nós estarmos fazendo as lives, amém? Mas estávamos orando, uns pelos outros. Glória a Deus. Deus abençoa a irmã Ordália, Maria Neide, Deus abençoa a Márcia Almeida, nossa irmã Marisete, a paz do Senhor, Raquel Dias, nosso irmão Elson, Eunice, Eliette, amém. Deus abençoe. Nossa irmã Isabel Santos, que bênção, Glória a Deus, maravilha. Maria Rita, Lindinelva, Tânia, amém. Deus abençoa. Nesse momento, meus queridos, gostaria de fazer aqui uma oração, Eu quero fazer uma oração e nessa oração, meus irmãos, eu quero pedir a Deus, em favor do culto de missões que vai acontecer aqui na cidade de Igarapava nesse final de semana, Nós teremos um culto de missões os 3 dias. Será sexta-feira, sábado e domingo, Nós teremos 3 dias de cultos de missões e eu acredito que vai ser uma grande bênção de Deus, E orar também pela sua vida, amém? Para que Deus venha repreender a fúria do inimigo. Quero fazer uma oração para Deus repreender a fúria do inimigo, contra a sua vida, contra a sua família. Então você que está aí e está sentindo que o inimigo está furioso, Vamos orar para Deus repreender a fúria de Satanás. Amém? Então vamos orar? Vamos? Convido os irmãos agora para nós clamarmos a Deus. Espera aí. Colocar meu fundinho para nós orarmos, Todos os irmãos, começa dando glória, glória, glória. Coloca a mão no teu coração aí, você que quer receber o alívio de Deus na sua vida, amém? Glorioso Deus, eterno Pai, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, Pai, eu me coloco diante da tua gloriosa e da tua santa presença. Meu Deus, neste momento, Pai, eu venho pedir perdão por todos os meus pecados, perdoa também os meus irmãos que estão, Senhor, participando desta live agora. Meu Deus e meu Pai, eu oro para que o Senhor venha repreender toda a fúria do inimigo contra nós, contra a nossa família, todo o projeto, plano de Satanás que está preparado contra nós e a nossa família, contra os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora. Senhor, venha repreender. Essa oração é para que o Senhor venha jogar por terra toda a fúria, plano, laço do adversário. Meu Deus, nesta noite. Pai querido, laços de contenda, briga, morte. Senhor, meu Deus, vai queimando agora. Meu Deus, tudo aquilo que o inimigo projetou, destruir o lar, causar contenda, morte, Senhor, vai repreendendo agora. Meu Deus, o inimigo que planejou, Senhor, fazer essa pessoa perder algo, Senhor, queima agora. Que ele não venha ter poder, meu Pai, de tocar na nossa família e nem nós. Dai o grande livramento. Senhor, meu Deus, venha abençoar. Também os cultos de missões que vão acontecer nesse final de semana. Vai repreendendo, Pai amado, todo impedimento de Satanás. Vai queimando agora. É para a glória do teu nome, é para a salvação de almas. Nós queremos contemplar o avivamento do Senhor Deus. Meu Deus e meu Pai. Oripalabastéria, ei, canto de coma na súbia. Estende as tuas mãos agora para abençoar cada irmão, cada irmã. Senhor, meu Deus, que está orando comigo agora. Não importa onde está, se está na sua casa, trabalho, meu Deus, na rua, dentro do carro. Meu Deus, estende as tuas mãos agora para livrar essa pessoa da morte, para livrar essa pessoa do perigo, para livrar essa pessoa do sequestro, do assalto. Meu Deus, tenha misericórdia. Repreende agora esse laço, essa armadilha do diabo. Queima agora.
esse demônio que está tentando tirar a vida dessa pessoa. Planejou até mesmo, Senhor, fazer o suicídio. Repreende agora. Que Satanás caia por terra. Que esta legião caia por terra. Meu Deus, eu creio que o Senhor está com as mãos estendidas para apaziguar essa tempestade, para jogar esse demônio, essa legião por terra. Meu Deus, meu Pai, queima agora, repreende agora a fúria do maligno, o poder de Satanás, o poder das trevas. Meu Deus, repreende agora, vai queimando agora. Senhor, meu Deus, eu creio na oração, eu creio no poder do sangue do Senhor Jesus, eu creio no livramento, eu creio, Senhor, no teu livramento. Meu Deus, livra agora todas as pessoas que pediram oração. Senhor, que estão com o nome do caderno de oração aqui, meu Pai, nos comentários. Meu Deus, visita agora a nossa família, os nossos parentes, a nossa vida. Senhor, dando livramento. Eu não sei, Pai. Meu Deus, o que o inimigo projetou fazer, meu Pai, queima agora, Senhor, seja o que foi. Que ele projetou, que ele armou, que está armado, a armadilha dele, que ele não venha prosperar. Com a tua armadilha, com a tua ferramenta, Senhor, diz a tua palavra, em Isaías 54, 17. Nenhuma ferramenta vai prosperar contra nós. Toda ferramenta que estiver preparada contra nós, não vai prosperar. E eu creio nessa palavra. Eu creio no poder da tua palavra. A tua palavra é poderosa. A tua promessa é infalível. Protege-nos, ó Pai. Cobre-nos com sangue. Cobre a nossa família com sangue poderoso. Cobre esta pessoa com sangue poderoso. Quem sabe o inimigo está planejando tocar na vida dessa pessoa. Quem sabe o inimigo está querendo derrotar essa pessoa. Quem sabe tem um laço armado para fazer essa pessoa cair no pecado. Senhor, livre essa pessoa, não deixa ela cair em tentação. Não deixa essa pessoa negar o teu nome, Senhor. Não deixa, Pai, essa pessoa cair, Deus. Segura a mão dessa pessoa. Meu Deus, ordena, Senhor, nesta noite, o teu grande livramento, a tua grande vitória. Repreende agora, Pai. Queima agora, queima agora. Todo laço, toda armadilha, toda fúria, toda obra e opressão maligna. Sai agora, Satanás, do caminho desta vida. Sai agora do nosso caminho, do caminho da nossa família. Em nome de Jesus, eu te expulso agora. Eu te expulso agora. Sai desta vida. Sai desta casa. Sai do caminho desta pessoa. Sai do caminho da minha família. Sai do caminho da família desse irmão, desta irmã. Eu te expulso agora, legião. Eu te expulso agora, Satanás. Pega a tua bagagem e vai embora. Pega a tua bagagem e sai agora dessa casa. Sai agora do caminho desta pessoa. Sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, confirma o teu livramento, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu creio no livramento do Senhor. Se você crê no livramento de Deus, essa oração foi a oração do livramento. Tinha pessoas que o inimigo já tinha armado alguma coisa contra a sua vida ou alguém da sua família, contra alguém da sua família. Mas através desta oração, o Senhor Deus visitou pessoas da tua família, dando grande livramento. Deus está cortando laços de morte. Deus está repreendendo demônios de contenda. Deus está queimando esses demônios que queriam causar alguma tragédia, alguma destruição no meio da tua família. Deus está repreendendo através desta oração do livramento. Quem crê, diga: eu creio no livramento. Coloca aí: eu creio no livramento. Eu creio no livramento do Senhor. Aleluia! Eu creio que Deus está dando grande livramento para nós, para nossa família. E vai ter gente que vai contar o livramento, oricanta labastéria. Vai ter pessoas que estão participando desta oração, que vão contar o livramento do Senhor. Não foi em vão esta oração. O Espírito Santo tocou para estar fazendo esta oração do livramento. E eu acredito que nós vamos contar o livramento do Senhor através desta oração. O inimigo já perdeu, o inimigo já caiu por terra, o inimigo já perdeu as tuas forças, o inimigo já bateu em retirada, em nome de Jesus. Ele já está derrotado, em nome de Jesus. Levante a tua mão e diga assim: o inimigo já está derrotado. Levante a tua mão e diga: Satanás está derrotado.
pelo sangue de Jesus. Repita comigo, diga: Satanás está derrotado, em nome de Jesus. Diga: o inimigo está derrotado, pelo sangue de Jesus. Diga: a vitória é minha pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Espera aí. Glória a Deus. Nesse momento, meus irmãos, eu estarei trazendo aqui uma palavra de Deus. Ai, peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui, irmãos, pra mim. Tem um negocinho aqui de eu espirrar na minha garganta. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei. É porque eu falei demais, irmãos, final de semana. Aí eu fico com dor aqui na minha garganta, amém? Glória a Deus. Eu quero falar aqui hoje sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre as missões, sobre cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Hoje foi bastante corrido o nosso dia, né? Porque nós estivemos viajando e cheguei, aí a gente já vai organizar a casa. É uma correria, porque esse final de semana, sexta-feira, já estaremos recebendo os irmãos missionários aqui, né, na nossa cidade, que vem para ajudar a gente com o evangelismo, com o culto de missões. E aí sexta, sábado, domingo vai ser cheio, né, vai estar cheio de gente aqui. E aí hoje eu, né, cheguei, tive que colocar a casa em ordem, lava a roupa, limpa a casa. E aí, de repente, a gente teve que fazer visita, campanha, agora após o culto, a campanha de oração em favor do culto de missões também. E aquela correria, né, irmãos? Meu Deus, mas Deus deu vitória. Aí meu irmão também, tive que ir na casa dele orar, né? Esses dias eu viajando, não vi meu irmão, tive que ir lá fazer oração para eles também. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Já estamos aqui com vocês, amém? Eu quero deixar aqui a palavra de Deus hoje. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o apóstolo Paulo, sobre as missões, sobre cumprir o ID. Irmãos, eu quero dizer para você que uma forma de nós demonstrarmos o amor ao próximo é orando um pelo outro, pregando a palavra, o evangelho do Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Isso é uma forma de demonstrarmos o amor pelo próximo. A paz do Senhor, irmã Luciné Fontana. Deus abençoe você, tua família, o teu pai. Amém? Então, meus queridos, olha aí, uma forma de demonstrar amor não é só você dar um pacote de arroz. Quando você ora por alguém, quando você leva a palavra de Deus para alguém, você está demonstrando o amor que você tem pela alma daquela pessoa, pelo teu próximo, certo? Jesus, ele disse em Marcos 16, verso 15, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Em Mateus 28, verso 19, verso 20, Jesus, ele disse, ide, ensinai, né, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando a guardar, né, todas as coisas que o Senhor Deus, ele ordenou, que está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? E nós vemos também que no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, ali também há uma palavra do Senhor. Ele disse, vós sereis testemunhas em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e até nos confins da terra. Olha aí, vocês vão receber o poder que vem do alto céu. Vocês serão capacitados pelo Espírito Santo de Deus com o poder que vem do alto céu. E vocês serão minhas testemunhas. Vocês irão pregar o meu evangelho. Vocês irão levar a minha palavra. Olha onde vocês vão levar minha palavra. Na Judéia, em Samaria, em Jerusalém e em todos os confins da terra. Em todo o mundo. Nos 4 cantos da terra. Vocês irão ser as minhas testemunhas. Olha que coisa linda, né? A palavra de Deus fala também no livro de Salmos 126, verso 5 e verso 6.
Aquele que semeia em lágrimas, cegará com alegria. Olha só, e ainda diz, né? Que aquele que leva a preciosa semente do Senhor, que é a palavra de Deus, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. A palavra de Deus também fala em Romanos, capítulo 10, verso 13 ao 17. A Bíblia diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. A fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Olha que palavra linda, que palavra maravilhosa. É preciso anunciar, é preciso pregar o evangelho, é preciso falar do amor de Deus. Nós precisamos compartilhar essa mensagem com o nosso próximo. Nós não podemos ficar com a verdade apenas para nós. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Ela precisa ser semeada. Essa semente precisa ser semeada. Lá em Mateus capítulo 13, a palavra de Deus fala sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Parte da semente, a Bíblia diz que caiu na beira da estrada. Outra parte caiu entre os pedregais. Outra parte caiu entre os espinheiros. Mas a Bíblia diz que parte da semente caiu em boa terra. Essa boa terra são os corações quebrantados. São os corações dispostos a obedecer a palavra de Deus. Meu Deus, que coisa tremenda. Oh, glória. Quando eu falo da palavra de Deus, meu coração, meu Deus, parece que tem uma chama ardendo dentro do meu coração. Olha aí, vamos anunciar a palavra de Deus. Olha quantos versículos eu citei aqui, né, que fala a respeito de nós levarmos a palavra de Deus, semearmos a semente, que é a palavra de Deus. Amém? Então, olha aí. Outra coisa também, a palavra de Deus fala em Isaías 61, né? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Lá em Lucas 4,18 é a mesma palavra. Jesus, quando está na sinagoga, ele cita a mesma palavra de Isaías 61. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E ele me ungiu para pregar as boas novas. O Evangelho. Ele me ungiu para pregar o Evangelho. Libertar os cativos, os oprimidos, restaurar as pessoas que precisam ser restauradas. Libertar os presos, abrir os olhos dos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meu Deus, que palavra maravilhosa, oh glória! Nós não podemos ficar de braços cruzados vendo as pessoas morrerem em seus pecados. Nós não podemos ficar de braços cruzados dentro de casa, apenas na internet. Muita gente assistindo o jogo, a Copa do Mundo, se distraindo, e as almas estão morrendo. As almas estão sedentas, famintas, querendo receber a palavra. Quantas pessoas precisando de uma visita, de um abraço. E o que estamos fazendo nós, a igreja do Senhor, envolvidos com o mundo, apegados ao pecado? O que estamos fazendo? Será que nós temos cumprido nosso papel de igreja na terra? Será que estamos alcançando as nações? Será que nós temos a mesma preocupação que o apóstolo Paulo tinha? A maioria dos crentes não estão preocupados com as almas perdidas, com o reino do céu. Estão preocupados em se divertir.
aqui na terra, construir o teu reino aqui. Crentes materialistas, crentes vaidosos, mulheres vaidosas, que só pensam em si mesmas, que esquecem de olhar, olham no espelho do seu guarda-roupa, mas esquecem de olhar no espelho da palavra de Deus para ver como é que está a tua vida, se está de acordo com a palavra ou não. O que adianta você estar bonita por fora e podre por dentro? Não existir o amor de Deus dentro do teu coração. É preciso ter o amor de Deus. É preciso ter o amor de Deus dentro dos nossos corações. É preciso estarmos cheios do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A Bíblia conta a história em Atos capítulo 9. Se prepare para você ouvir a palavra. Em Atos 9, um homem chamado Saulo, seu nome é hebraico, a Bíblia diz que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele estava indo para Damasco, respirando ameaças contra o povo de Deus. Ele estava levando uma autorização para prender todos os cristãos que encontrassem em Damasco. Mas naquele dia ele não esperava que fosse o último dia que ele ia perseguir os crentes, porque Jesus já tinha marcado o encontro com aquele homem chamado Saulo. Se você quer saber sobre a história de Saulo, quem ele era, Filipenses 3:5. Atos 22, verso 3. 1 Timóteo 1, versículo 13 ao 20, fala sobre Paulo. Ele diz, eu fui blasfemo? Eu estudei com Gamaliel, o professor Gamaliel, doutor da lei. Eu sou da tribo de Benjamim, nasci em Tarso da Cilícia. Era uma pessoa hebreu, judeu, sim, judeu. Ele era judeu, tinha cidadania romana. Veja bem, esse homem que era fariseu, esse homem que era um religioso, que tinha sua religião, ele deixou o judaísmo para abraçar a Cristo. Deixou as suas tradições para abraçar a Cristo, para pregar o evangelho, para anunciar a graça de Deus. Olha que coisa linda. Esse homem era um vaso escolhido para levar a palavra de Deus, para ser um missionário aos gentios. No capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz que Paulo está orando juntamente com Barnabé. E de repente o Espírito Santo de Deus manda separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Eles estão servindo a Deus com as suas orações e com os seus jejuns, da mesma forma que Ana. Em Lucas 2, aquela mulher que tinha quase 84 anos de idade, a Bíblia diz que ela servia a Deus com as suas orações e com o seu jejum. Da mesma forma, Paulo e Barnabé estavam servindo a Deus. Será que nós temos servido a Deus com as nossas orações, constantemente, com os nossos jejum? Ou será que nós somos aquele crente que só vai na igreja atrás de bênção e de vitória, de ser revelado? Será que nós vamos na igreja apenas porque querer? Eu quero a minha casa própria, eu vou fazer campanha, vou entrar naquele desafio. Por que você vai na igreja? Por que você tem ido na igreja? Qual tem sido o meu objetivo? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso alvo? Por que estamos indo à igreja? Olha só, Paulo estava servindo com as suas orações e com o seu jejum. Aí o Espírito Santo fala, aparta esses dois homens para a obra missionária. Eles são enviados pelo Espírito Santo. Não é o homem que enviou Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, o Espírito Santo. E aí começa a obra missionária, começa a missão de Paulo e Barnabé. A Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 13 de Atos, que a primeira cidade que eles começam a visitar, que eles visitam, se chama Salamina. Entra na sinagoga, ali Paulo prega a palavra de Deus. Chega na cidade de Pafos, a Bíblia diz, meus queridos, que ali ele dá de cara com o tal de Bar Jesus, o Elimas, o encantador, aquele homem que queria apartar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Mas não conseguiu, porque Paulo, usado pelo Espírito Santo, repreendeu o demônio da vida daquele homem.
E o procônsul Sérgio Paulo creu e ficou maravilhado de ver o poder de Deus manifestado através da vida do apóstolo Paulo. Depois Paulo e Barnabé vão para a cidade de Antioquia, a cidade aonde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. Por que cristãos? Porque cristão é ser parecido com Cristo, eles pareciam com Cristo, eles tinham a natureza de Cristo, eles tinham o caráter de Cristo. Hoje muitos cristãos não se parecem nada com Cristo. Muitos usando o título de cristão, mas não se parecem com Cristo, não têm a natureza de Cristo, não andam como Jesus andou em amor, não têm a bondade no coração, não são pacificadores, não têm a paz com o seu irmão, não andam em santidade. Você olha, parecem mais ser do mundo do que ser do reino do céu, cidadão do reino do céu. Quantos cristãos não têm a santidade na sua vida? Olha aí, meu Deus. Chegando em Antioquia, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Paulo entra na sinagoga num dia de sábado. E alguém dá uma oportunidade, dizendo, olha, alguém entre vós tem uma palavra de consolação para o coração do povo. E Paulo toma a oportunidade. Eu tenho uma palavra de consolação para os vossos corações. E o apóstolo Paulo começa a pregar. De Gênesis capítulo 12, ele vai até Jesus. E ele começa a falar de Abraão, começa a falar de Isaac, começa a falar de Jacó, começa a falar das 12 tribos, 12 patriarcas. José, Benjamim, filhos de Raquel com Jacó. Gade, Asser, filhos de Jacó, com Zilpa. Dan, Naphtali, filhos de Jacó com Bila, sua concubina Bila. Começa a falar de Simeão, Rúben, Judá, Zebulon. E começa a falar de Levi, olha aí, Isacar. Também falou de Manassés e Efraim, os filhos de José. E de repente, ele vai falar de Moisés. Ele está pregando sobre Moisés. Prega sobre Josué. Daqui a pouco ele prega sobre os 13 juízes de Israel, que julgaram Israel. Ele fala de Eude, Otiniel, Débora. Vai falar sobre Sangar, Gideão, Jefité, Sansão, Isbizã, Elon, Abidom. Vai falar sobre Tola, Jair. Vai falar sobre Samuel. De repente, ele fala sobre Saul. Ele vai pregar sobre Saul. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha um grande conhecimento da escritura sagrada. Ele vai falar sobre Saul. Saul, olha, o povo de Israel pediu um rei. E Deus deu a Saul. Mas depois Saul foi retirado. Isso tudo no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Saul foi retirado. Aí Deus pegou e levantou a Davi, o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. E foi da descendência de Davi que se levantou Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Ele pregou, olha, lembra de Ruth, a Moabita, gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E foi da descendência de Davi que se levantou Cristo, Salvador da humanidade. Paulo está pregando, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Paulo está falando sobre a justificação através da fé em Cristo, em Jesus. E todo mundo, gentios, prosélitos, judeus, estão ouvindo a pregação do apóstolo Paulo dentro da sinagoga. Os prosélitos, que eram aqueles que eram convertidos ao judaísmo, o novo convertido ao judaísmo, estavam ouvindo também.
E os gentios ficaram tão interessados na pregação de Paulo que eles queriam ouvir Paulo pregar novamente no próximo sábado. E Paulo falou, tudo bem, no próximo sábado eu estarei aqui. Quando chegou o próximo sábado, a sinagoga estava cheia. Quase toda a cidade de Antioquia compareceu na sinagoga para ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Olha como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Estavam ali os prosélitos, judeus e os gentios para ouvir. De repente, a Bíblia diz que muitos judeus incrédulos começaram a perseguir por causa da inveja o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, vendo aqueles judeus incrédulos, ele disse assim, olha, a partir de agora, eu estou vendo que vocês não são dignos de receber o reino de Deus, né? Porque vocês estão incrédulos. Vocês não são dignos. Então, desde agora, eu parto para os gentios. Nós nos voltamos para os gentios. Olha aí, porque quem não tem fé não é digno de receber o reino de Deus. Somente quem crê é que vai ser filho de Deus, é que vai receber esse título de filho de Deus, é que vai se tornar um herdeiro do reino de Deus. Somente quem crê. O incrédulo não tem parte no reino de Deus. Olha só que coisa tremenda. No capítulo 14, a Bíblia fala que Paulo foi para a cidade de Icônio. E ali também foi na sinagoga. Depois ele vai para a cidade de Derbe. Chegando em Derbe, ele faz muitos discípulos, diz a palavra de Deus. Chegando em Listra, acontece algo tremendo. A Bíblia diz que ali havia um varão leso dos pés. E Paulo, vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, ele ora e aquele homem é curado. E toda a cidade é impactada pelo poder de Deus. E segundo o que está descrito na Bíblia, os homens começam a querer fazer sacrifício de animais a Paulo e Barnabé, achando que eles tinham curado aquele homem, chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Mas Paulo disse, nós não curamos este homem. Quem curou esse homem foi Jesus. E ali, falando com aquele povo, não faça tal coisa, não faça sacrifício a nós de animais, porque isto é abominação diante dos olhos do Senhor. Conseguiram então impedir a multidão de sacrificar os animais. E segundo o que está escrito na Bíblia, os judeus fizeram a cabeça de muita gente ali, muitos gentios também, e conseguiram perseguir, levantar-se contra Paulo a ponto de apedrejá-lo. A Bíblia diz que ele foi apedrejado na cidade de Listra e ficou caído no chão como morto. Olha aí. Meu Deus. E também foi realizada uma viagem missionária na cidade de Perge. E as igrejas eram confirmadas, edificadas, a obra de Deus crescia. No capítulo 15, a palavra de Deus diz que Paulo, ele faz uma viagem missionária para a Fênicia. Depois Paulo vai, e ali na Fênicia, ele conta a respeito da conversão dos gentios, fala, dá testemunho do poder de Deus, das maravilhas de Deus. Chegando na cidade de Jerusalém, ele faz uma viagem até a cidade de Jerusalém. Chegando em Jerusalém, havia muitos judeus, fariseus, que haviam crido no Senhor Jesus Cristo. Só que eles queriam fazer o povo se circuncidar e guardar os costumes da lei. Foi feita uma reunião entre os discípulos. Foi feita uma reunião entre os apóstolos. Pedro tomou a palavra e falou, gente, não vamos colocar, né, esse jugo pesado sobre a serviço dos discípulos. Um jugo que nem nós não conseguimos, nem vocês conseguem carregar, gente. A salvação não é pelas obras, mas é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Pedro começa a pregar.
Tiago também, ele dá uma palavra, dizendo, gente, não vamos perturbar esse povo, não vamos impor encargo sobre esse povo, a não ser, vamos falar para eles se abster do sacrifício da idolatria, da fornicação, do sufocado e da carne com sangue, porque tem quem pregue na sinagoga todo sábado, é lido sobre essas questões na sinagoga. Olha aí, meu Deus, que coisa tremenda. E ali, meus irmãos, também é visitado, né? Outras cidades, a Síria, passa pela Cilícia, e segundo a Bíblia diz, as igrejas são confirmadas, edificadas, e as igrejas, quando Paulo passa a ver que as igrejas estão crescendo. Olha o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com as igrejas. Olha o zelo que ele tinha com a obra do Senhor. Em todo o tempo, Paulo, quando ele não estava fabricando tendas, porque esse era o seu ofício, né? Esse era o ofício de Paulo e de Áquila também. Quando ele não estava fabricando tendas para não ser pesado aos irmãos, né? Porque ele não vivia só da obra. Ele fabricava tendas, ele tinha o seu trabalho. Ele trabalhava com as suas mãos também, para não ser pesado aos irmãos. Então, quando ele não estava trabalhando, Paulo estava envolvido com a obra do Senhor. Estava envolvido com a obra de Deus. No capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo passa, né, na cidade de Antioquia, onde estava Timóteo. Vocês lembram de Timóteo? Depois Paulo, ele vê uma visão. Um varão que diz para ele, passa a Macedônia e venha nos ajudar. E Paulo obedece à visão. A Bíblia diz que Paulo vai para a cidade de Filipos. Chegando na cidade de Filipos, a Bíblia diz que ele expulsa o demônio de uma moça que tinha um espírito de adivinhação, que dava grande lucro para os seus senhores. E por causa disso, Paulo e Silas apanham em plena praça pública. Eles são açoitados. Nessa viagem missionária, Paulo já não estava mais com Barnabé. Porque no capítulo 15 ainda, nós vemos ali que a Bíblia fala que houve uma discussão entre eles. Porque Barnabé queria levar um outro discípulo, enquanto que Paulo, né, acabou tendo que ficar com Silas. E os dois foram nessa viagem missionária. Chegaram ali em Filipos, né? Paulo fez a obra de Deus, foi preso por causa da palavra de Deus. Olha que lindo, né, irmãos? Meu Deus. Uma pessoa padecendo por amor de Cristo, padecendo por amor das almas. É difícil você ver hoje uma pessoa que queira padecer por amor das almas, por amor da obra de Deus, por amor do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas não querem mais padecer, sofrer por amor a Cristo? Se você falar a mesma palavra que Paulo falou para Timóteo, sofra, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Quantas pessoas pulam fora do barco? Não, isso não é comigo, eu não quero sofrer. O quê? Será que nós estamos dispostos a sofrer por amor de Cristo? Sofrer como um bom soldado de Cristo pelas almas perdidas, para ganhar as almas perdidas? Olha aí. Então Paulo pregou na cidade de Filipos. Depois no capítulo 17, a Bíblia diz que Paulo ele vai para a cidade de Tessalônica. Chegando em Tessalônica, nós vemos que logo depois, Paulo também foi para a cidade de Bereia. Chegando em Bereia, os crentes, ou seja, os judeus de Tessalônica, excitam a multidão para perseguir a Paulo na cidade de Bereia. Depois, irmãos, dessas duas cidades, a Bíblia diz que Paulo vai para a cidade de Atenas. Sim, a cidade que estava toda entregue à idolatria. Tinha um altar erigido a um deus em cada esquina. A idolatria prevalecia. A idolatria era forte naquela cidade. E nós sabemos que a idolatria é a abominação diante dos olhos do Senhor. Chegando ali, Paulo, ele também deu seu discurso no Areópago. Areópago era uma espécie de um tribunal de justiça que ficava ao ar livre. Paulo teve a oportunidade
né? De falar do amor de Deus ali. De pregar a respeito de Cristo naquela cidade. Anunciar a verdade. Anunciar o Deus verdadeiro. Ele não perdeu essa oportunidade. Ele não teve medo. Ele teve a coragem de anunciar, de falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam na idolatria, adorando outros deuses. Deuses feitos pela mão de homem. E Paulo começou a dizer no capítulo 17, verso 24, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não habita em templo feito pela mão de homem. No versículo 30, o apóstolo Paulo fala assim, Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. E ele manda agora, todos vocês que estão na idolatria, que se arrependam dos seus pecados, que abandonem a sua idolatria e adorem o Senhor Jesus de Nazaré, que foi morto, que foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. E ele reina para todo sempre, ele está aqui e ele quer salvar a sua alma. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Oh Deus. E foi nessa cidade, né, que Paulo ganhou muitas almas para Jesus. De repente, o povo falava assim, o que quer dizer esse tagarela? O que quer dizer esse homem tagarela? Havia epicureus e estoicos, pessoas que estavam ali, né, naquela cidade, e debateram com ele também. No capítulo 18, a Bíblia diz que Paulo fez uma viagem missionária para a cidade de Coríntio. Ele ficou ali durante 1 ano e 6 meses fazendo obra de missão. Cada lugar Paulo ficava bastante dias, até meses, até anos, pregando o evangelho do Senhor. Falando do amor do Senhor. Compartilhando a maior riqueza, ensinando o caminho, a salvação para aquele povo. E nós, igreja, será que nós temos feito isso? Será que nós temos cumprido o ID do Senhor? O que nós estamos fazendo? Nós, crente, nós que dizemos, eu sou um cristão. Cada dia que passa os cristãos estão mais modernos, moderninhos, nem a Bíblia não carrega. Nem a Bíblia carregamos. Não damos testemunho de cristão. Imagina se todos fossem como Paulo, tivessem o mesmo objetivo, o mesmo cuidado que ele tinha, o mesmo amor que ele tinha. Olha aí, depois no capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo faz outra viagem. Ele vai para a cidade de Éfeso, aonde Apolo, varão eloquente, havia passado. Um homem poderoso na escritura. Olha aí, muito entendido da escritura. Paulo chegou ali e foi ali que ele se encontrou com Priscila e Áquila. Áquila é aquela pessoa que tinha o mesmo ofício, que trabalhava fabricando tendas da mesma forma que o apóstolo Paulo também trabalhava. Chegando ali, Paulo perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo de Deus na vida de vocês? Eles disseram, olha, nós nem sequer sabemos que haja Espírito Santo. Quem é ele? E Paulo falou, mas em que batismo vocês são batizados? Batismo de João. E aí Paulo orou. A Bíblia diz que 12 varões foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Paulo ficou ali durante 3 meses, depois 2 anos na escola de um certo tirano, ensinando a palavra de Deus. Segundo o que está descrito em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Que coisa tremenda. 2 anos, Paulo na escola de um certo tirano, e o assunto dele era Jesus, o assunto dele era salvação. Meus irmãos, que coisa tremenda. Paulo ficou ali ensinando, se doando na obra de Deus. Procurando ensinar o caminho que leva para o céu, para aquelas pessoas da região da Ásia. E a Bíblia diz que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Esta cidade foi uma das mais impactadas pelo Espírito Santo de Deus.
A Bíblia diz que as pessoas eram curadas através até de levar os aventais e lenço de Paulo. As pessoas tinham tanta fé que pegavam o lenço, o avental de Paulo, levava onde estavam os enfermos e os enfermos eram curados. Demônios saíam da vida das pessoas. A Bíblia diz que nesta mesma cidade, pessoas que mexiam com artes mágicas jogaram fora os seus livros de arte mágica. As suas idolatrias, tanto é que se amontou uma quantidade de 50 mil peças de prata, somando o valor de tudo aquilo que era abominação diante dos olhos de Deus, que o povo jogou fora para ser queimado. As pessoas se converteram ao Senhor com a pregação de Paulo, com a palavra que ele pregava. A Bíblia diz que também foi levantado ali um tumulto por um certo homem chamado Demétrio. Um certo ourives, que fabricava nichos de Diana. O que é nicho? Era um pequeno templo miniatura, onde era colocada a deusa Diana. Esse homem chamado Demétrio, ele tinha um comércio. Ele fabricava esses pequenos templos miniaturas, onde se colocava a deusa chamada Diana. Nicho é um pequeno templo miniatura. Eram fabricados ali. Essa era a profissão de Demétrio, fabricar nichos de Diana. Ele era ourives. E de repente Paulo pregando a respeito da idolatria, o povo começou a abandonar a idolatria, já não aparecia mais comprador de nichos de Diana. As pessoas já não frequentavam mais a loja de Demétrio para poder comprar os templos miniaturas da deusa Diana. E com isso o comércio dele foi caindo em descrédito. Com isso, a profissão dele foi caindo em descrédito. Ele já não tinha mais lucro com as suas vendas. Ele já não tinha mais prosperidade. Ele começou a perder, começou, meus irmãos, a não lucrar mais com as suas vendas. Diminuíram-se as suas vendas. Porque também diminuiu a idolatria. As pessoas começaram a abandonar o pecado com a pregação. As pessoas começaram a ser salvas através da pregação de Paulo. Que coisa linda. Meu Deus. Que coisa linda. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando há conversão, transformação, a pessoa abandona o pecado. Isso é o verdadeiro avivamento. Avivamento, verdadeiro avivamento é rodopiar, cair para o chão. Não. A maioria dos cristãos estão todos enganados, confundidos, achando que avivamento é pular para cima, é rodopiar, cair para o chão. Ah, essa igreja aqui é avivada. Verdadeiro avivamento é onde há conversão de almas. Pessoas chorando, impactada pelo poder da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, olha só. Nessa cidade, de repente, Demétrio, ele falou, olha, nossa profissão vai cair em descrédito. Já começou a cair em descrédito. E levantaram um tumulto contra Paulo, meu Deus do céu. Levantaram-se contra Paulo. No capítulo 20, a Bíblia diz que Paulo, ele escapou. E ele foi fazer outra viagem missionária. Olha só. Paulo, meus irmãos, acabou indo na cidade de Troade. Cidade de Troade. Lembra onde foi realizada a última Santa Ceia? Aonde aquele menino chamado Eutico sentou na janela e ele ouviu o discurso, a pregação de Paulo, já era quase meia-noite. Paulo estendeu o seu discurso, a sua pregação, e de repente Eutico cochilou. Ele estava sentado na janela, ele caiu, ele morreu, mas ele foi ressuscitado. E os irmãos ficaram muito consolados depois da ressurreição de Eutico, porque eles contemplaram o poder de Deus. Oh, glórias! Que manaia sudecova! Que coisa tremenda, meus irmãos. Meu Deus, que coisa tremenda. Aí, meus irmãos, olha só que tremendo. A Bíblia diz, no versículo 24, capítulo 20, verso 24, que o apóstolo Paulo não tinha a sua vida por preciosa. No versículo 35, o apóstolo Paulo vai dizer, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O apóstolo Paulo deixou várias instruções para a igreja do Senhor. Depois da minha partida, virão lobos, entrarão no meio de vocês, alertando a igreja do Senhor. Ele em lágrimas, falando, meus irmãos,
com os discípulos, falando, meus irmãos, com a igreja do Senhor. Meu Deus, os irmãos não queriam que Paulo partisse. Os irmãos aconselharam Paulo a não ir naquela viagem que ele queria ir. Mas Paulo prosseguiu. No capítulo 21, a Bíblia diz que ele foi para a cidade de Cesareia, aonde estava a casa de Filipe. Filipe, aquele que tinha as filhas profetisas. Depois ele partiu para Jerusalém, aonde estava a casa de Tiago, discípulo do Senhor Jesus. E foi ali em Jerusalém que Paulo foi preso. Paulo foi preso em Jerusalém. Ele foi ligado. Cumpriu-se a profecia do profeta Ágabo. Sim, profeta Ágabo tinha profetizado. O varão a quem pertence essa cinta vai ser ligado, vai ser preso. Olha aí, cumpriu-se a profecia. Esse Ágabo era profeta do Senhor verdadeiro. E aí Paulo foi preso. Depois ele compareceu perante, os tribunais, foi julgado. E lá no capítulo 28, nós estamos falando sobre as viagens missionárias de Paulo. Eu pulei algumas cidades aí, tem muita cidade, nossa. Algumas que eu lembrei, eu citei. No capítulo 28, Paulo sofre um naufrágio. O navio que ele está sofre um naufrágio. Tinha mais 275 almas junto com Paulo. Com ele era 276 almas. 276 pessoas estavam dentro daquele navio, correndo perigo. Meu Deus, poderiam perder a tua vida, mas Deus estava falando com Paulo. Eu não vou deixar nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês perecer. Deus estava no controle daquela embarcação. Deus estava ali para salvar todas aquelas almas. E Deus estava sempre falando com Paulo. No capítulo 20 fala que Paulo até mesmo, ele fala de um arrebatamento onde Deus falou com ele: Paulo, não temas, fala e não te cales. Não temas, eu sou contigo, Paulo. Deus falou com Paulo. Olha que coisa tremenda. E no capítulo 28, quando eles sofrem o naufrágio, eles vão para uma ilha chamada Malta. E Paulo faz a obra de Deus na casa do pai de Públio. Primeiro ele é picado da víbora. Os bárbaros recebem Paulo e as demais pessoas na ilha. E recebem com bastante humanidade. Meu Deus, foram bastante humanos para com eles. Trataram muito bem, foram bastante gentis, com eles, os bárbaros. Por que bárbaros? Quem eram os bárbaros? Eram pessoas que não falavam o grego. As pessoas que não falavam o grego eram chamadas pelos gregos de bárbaros. Eram pessoas que não falavam o grego. E esses bárbaros receberam muito bem Paulo e os demais homens que estavam naquele navio, naquela ilha. Foi montada uma fogueira. E de repente o Públio ficou sabendo que Paulo estava na ilha, o pai dele estava com disenteria. Segundo o que a Bíblia diz, que conduziram Paulo até a casa do pai de Públio. E o pai de Públio foi curado. Para a honra e para a glória do Senhor. Paulo estava sendo levado preso, mas ele não estava, ou seja, a palavra de Deus não estava presa. Paulo não desanimava. Paulo não desfalecia. Paulo não parou de fazer a obra de Deus hora nenhuma. Ele estava sempre pregando a palavra de Deus. Em todos os momentos, ele estava instruído tanto a ter fartura como padecer necessidade. Filipenses 4:12, verso 13. O apóstolo Paulo estava instruído, preparado para tudo. Tudo que viesse, ele estava preparado para enfrentar. Pensa numa pessoa, irmão, que não desistia de pregar a palavra de Deus. E nós aqui, qualquer coisinha, eu vou parar de pregar. Eu não vou pregar a palavra, eu não vou falar a verdade, eu não vou para a igreja mais. Vamos tomar como exemplo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou ali durante 3 dias na casa do pai de Públio. 3 meses na ilha de Malta. Depois de 3 meses, ele faz uma viagem para a cidade de Puteoli. E ali ele fica 7 dias.
Depois ele sai de Puteoli, a Bíblia diz que ele vai para uma cidade chamada Siracusa, e ali ele fica 3 dias, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, falando o amor do Senhor Jesus Cristo. Pensa, ele não estava triste não, ele estava alegre, ganhando as almas para Jesus. Depois Paulo chega até a cidade de Roma. E a Bíblia diz que ele fica preso durante 2 anos inteiros na sua própria casa alugada, recebendo visita de pessoas. As pessoas iam lá para ouvir Paulo pregar o evangelho. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Quanta gente tem oportunidade, quanta gente tem a liberdade, não prega a palavra e não fala do amor de Deus, fica parado, olhando para o tempo, olhando para a internet, olhando a vida dos outros, olhando o defeito dos outros. Muitos de nós não estamos cumprindo a nossa missão. Vamos nos levantar, descruzar os nossos braços, pregar a verdade, falar de Jesus, compartilhar a maior riqueza, o reino de Deus. Vamos parar de ficar falando mal dos outros, olhando a vida dos outros na internet. E vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vamos pregar contra o pecado, vamos pregar o arrependimento, Jesus está voltando. Vamos pregar a palavra de Deus, a santificação. Meus irmãos, olha que coisa tremenda. Medita na palavra de Deus, leia a Bíblia, tenha sede da palavra, tenha fome da palavra, meu irmão. Quantas vezes você tem oportunidade de ler a Bíblia e você não lê? Quantas vezes você tem oportunidade de orar e você não ora? Quantas vezes você tem oportunidade de falar do amor de Deus e você não fala? Está calado. Toma como exemplo a vida de Paulo. O homem que estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Você não está numa prisão, você não está preso, irmão. Você tem toda a liberdade para ir na esquina falar do amor de Deus, para ir no shopping falar do amor de Deus, para no ônibus falar do amor de Deus. Você tem toda a liberdade. Tem gente que acha que pregar só em cima de altar, só em cima de púlpito de igreja. Ah, eu não tenho oportunidade. Que não tem o quê? Olha o tanto de oportunidade que nós temos, estamos jogando isso fora, deixando o tempo passar. O tempo está passando, Jesus está voltando. E nós não temos feito nada para Jesus. O tempo está passando, a sua família está se perdendo, a sua família está indo embora, sua família está se perdendo. Os seus vizinhos não conhecem Deus, porque você não fala do amor de Deus para eles. Vamos nos levantar, Jesus está voltando. Vamos anunciar, irmãos, o reino de Deus. Será que nós temos amor ao próximo? Se você tem, demonstre isso com as suas obras, com as suas atitudes, pregando, orando pelas pessoas, orando pelas almas. Amém? Então vamos falar de Jesus, né? Quantas pessoas têm medo? Ah, não fala mais do pecado, né? Irmãos, o pecado vai levar para o inferno, irmãos. Não viva no pecado, saia do adultério. Ah, eu estou no 2º casamento e o seu marido está vivo, a sua esposa está viva e você está no 2º casamento, isso é adultério, saia do adultério. Lembra de Atos 17:30, Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, Ele manda agora que todos se arrependam, abandonem os seus pecados para você morar no céu. A fé que justifica, ela vem acompanhada de obra, ela não é sozinha, porque a fé sem obra é morta, Tiago 2:26. Fé sem obra é morta. Nós temos que ter fé, mas temos que ter atitude também. Se você crê, abandone o teu pecado. Se você crê, entrega a sua vida de corpo, alma e espírito para Jesus. Saia do pecado. Olha aí, obedeça a palavra de Deus. Se você crê de verdade. Olha aí. E quantas pessoas, né, irmãos, estão tendo essa oportunidade? Estou aqui para anunciar Jesus para a tua vida. Vamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Anunciar Jesus para o mundo. Abandone os seus pecados. Você que está na vaidade. Agora nada mais é pecado. As pessoas estão se acomodando, seguindo o exemplo das pessoas vaidosas, as pessoas que estão se esfriando. Nós estamos vivendo o Apocalipse? Sim, nós estamos no capítulo 3, verso 14 de Apocalipse. Igreja de Laodiceia, a igreja moderna, a igreja mundana.
A igreja apostata. O capítulo 4 para frente ainda não se cumpriu, não. De Apocalipse, não. Nós estamos no Apocalipse 3:14. Amém? Peraí, meus irmãos. The Bluetooth device is ready to pair. Então, olha aí, meus irmãos. Vamos abandonar os pecados, né? A mentira é uma das coisas que mais tem tomado conta das pessoas. As pessoas, antigamente tudo era pecado, hoje nada mais é pecado. A gente tem que ter a temperança. Nós não podemos, tudo é pecado nada é pecado. Não, nós temos que ser temperados. Temperados. Amém? Temperados. Temos que ter a temperança. A temperança é um dos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22, tá? Temos que ter a temperança, né? Nós não podemos ser nem salgado e nem sem sal. Amém? Porque a pessoa sem sal, né? Tornou insípido. A Bíblia diz que serve só para ser pisado pelos homens, né? Então nós não podemos ser sem sal. Amém? Perdeu o sabor, né? Melhor dizendo, perdeu o sabor. Eu queria dizer essa palavra, não sem sal. Perdeu o sabor. Nós não podemos perder o sabor, senão a gente vai ser pisado pelos homens. Então, olha aí, não podemos ser salgado e nem sem sal. Nós temos que ser temperados. Antigamente tudo era pecado. Hoje, nada é pecado mais. Nada é pecado mais. Pode assistir televisão, pode assistir novela, pode torcer para o Palmeiras, para o Corinthians, pode torcer para a Croácia, pode torcer para o Brasil, pode botar as camisetas e ficar lá, vai, gol, gol. Irmão, o crente genuíno, o crente verdadeiro não tem tempo para essas coisas. Isso não é diversão. Existe outra maneira do crente se divertir, do crente se distrair, amém? Do crente ter o seu lazer com a tua família, amém? Isso é porfia, isso é competição, isso é idolatria. O que tem a ver um joguinho, irmã Alessandra? Isso é idolatria, isso é competição. Muitos não têm coragem de falar, né? O que tem a ver eu sentar lá, gastar 50 mil lá? O que tem a ver eu torcer pro Bertano? O que tem a ver eu ficar gritando gol, gol, gol? Vai pregar para as almas, vai orar, meus irmãos. Crente, quantos cristãos estão frios? Quantos cristãos nem em língua fala mais? Quantos cristãos nem demônio expulsa mais, meus irmãos, porque não tem o poder de Deus sobre a tua vida. Não tem tempo de oração, mas tem tempo para ficar na televisão assistindo a Copa do Mundo. Não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ficar assistindo a Copa do Mundo. Para ficar no Facebook postando a Copa do Mundo. Será que Jesus está alegre com esses cristãos? Será que Jesus está feliz com esses tipos de cristão? Que torcem para o Brasil, que torcem para o Palmeiras. Eu sou brasileira, mas eu não posso, irmãos, usar da liberdade da ocasião a minha carne. Tem gente usando da liberdade para dar ocasião a sua carne, achando que pode fazer tudo. A graça salvadora, Tito 2:11, ensina a renunciar à impiedade. Idolatria, impiedade, é pecado. Porfia, competição, é pecado, é obra da carne. Gálatas 5:19-21. Olha aí. Não finja de bobo, meu irmão. A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus é muito clara. Quantas pessoas carregam o mundo aqui dentro, ó. A idolatria está aqui dentro. Não adora imagem de escultura, mas adora o time de futebol. É a mesma coisa, é o mesmo pecado, irmão. É a mesma coisa você adorar pessoas. Eu não adoro imagem de escultura, mas você adora outras coisas, você adora objetos. É idolatria, a mesma idolatria, meus irmãos. Abre os olhos, Jesus está voltando. Seja 100% de Jesus. Entrega-te de corpo, alma e espírito para Ele. Entrega de corpo, alma e espírito. Irmão, ou nós somos de Jesus ou nós somos do mundo, irmão. Amém? Quantos distraídos, imagina Jesus voltar agora. E os crentes tudo distraindo, sentado lá no estádio. Falando de futebol, o assunto do momento é futebol. São os crentes seguindo todo tipo de onda de mundanismo. Em vez de seguir a palavra de Deus. Amém? Olha aí. Agora é a Copa do Mundo. Então agora eu esqueço das almas.
Eu agora esqueço da palavra, eu esqueço de Jesus agora, e agora eu vou torcer. Agora o meu negócio é Copa, nem trabalhar direito eu vou mais, nem pregar direito, eu não vejo a hora de descer do altar para me sentar de frente da televisão ou com o meu celular na mão para me assistir a Copa do Mundo. Eu falo sem medo de errar. Idolatria, competição, é obra da carne, é pecado. É pecado. E Jesus está dizendo, abandone o pecado. Você quer morar no céu? Você quer morar no céu? Abandone o seu pecado, arrependa-te. Arrependa-te. Está dizendo o Senhor Jesus. Amém? Não importa, irmão. Se você falar, mas não tem nada disso. Eu fico com a palavra. A palavra de Deus é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Amém? Nós temos que ficar com a palavra de Deus, né? Busque de Deus, que Deus vai te mostrar. Amém? Que a palavra dele é a verdade. Então, olha aí. Nós estamos no fim dos tempos, né? Nos fim dos tempos. E quantas pessoas estão embaraçadas com as coisas desta vida? Estão embaraçados. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ir para a igreja. Não tem tempo para orar. Não tem tempo de ler a Bíblia. Não tem tempo para Deus, mas tem tempo para outras coisas. Olha aí. Meu Deus. Não tem tempo para Deus, mas tem tempo para outras coisas. Jesus está voltando. E ele está procurando as Marias. Cadê as Maria? Cadê as Maria? Amém? Meu Deus, quantos cristãos, irmãos, estão se contaminando. A política, misericórdia. Agora chega a Copa do Mundo. Daqui a pouco o Natal. Aí começam os cristãos na idolatria. Começam os cristãos a se envolver com a idolatria, com as coisas deste mundo. Tira foto com o Papai Noel. Incentiva os teus filhos a acreditarem em Papai Noel, Santa Claus. Isso é idolatria também, meus irmãos. O nosso Papai Noel é Jesus Cristo. Amém? Papai Noel vai te dar um presente. Nosso Papai Noel é Jesus. Amém? Se você vai lá, vem cá, meu filho, Papai Noel vai te dar um presente. Jesus vai te presentear. Ensina a verdade para os teus filhos. Amém? Aonde tem Papai Noel na Bíblia, meu irmão? Aonde tem Papai Noel na Bíblia? Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Quem nos deu o maior presente foi Deus. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, olha aí, né? Então, quantas pessoas estão deixando cair nas tentações do inimigo, deixando ser seduzido pelas coisas deste mundo. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar a ser aquele cristão verdadeiro, meu irmão. Quando levantava a mão, o diabo caía lá longe. A igreja está perdendo o poder de Deus. A igreja está perdendo a unção. E não sabe o porquê. Porque está abraçando as coisas do mundo. Aí depois quantos reclamam. Eu não sei por que a igreja está fria. Eu não sei por que os crentes estão sem unção. Eu não sei por que há um esfriamento na igreja. O esfriamento é o pecado que está entrando. É o mundo que eles estão abraçando. Abraça Jesus, que você vai sentir o fervor de Deus na tua vida. Abrace a Jesus, que você vai ver a diferença na sua vida. Enquanto você ficar abraçando o mundo, você vai ficar frio. Sua vida vai ser cheia de escuridão e opressão. Então olha aí, né? O inimigo sempre está inventando alguma coisa para tirar os crentes do foco, do alvo. Para os crentes perder o alvo, perder o foco. Acaba uma coisa, vem outra. Acabou a política, vem a Copa do Mundo. Acaba a Copa do Mundo, vem o Natal. Amém? Aí todo mundo acreditando que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, quando não foi. Acaba o Natal, vem o Carnaval. Aí vem o Carnaval, né? Lá vem o Carnaval do inimigo. Daqui a pouco, lá vem mais coisa inventada pelo inimigo, né? Para poder distrair os cristãos. Aí os crentes começam a misturar, né? O misticismo terrível. Olha aí. E por isso está acontecendo esfriamento dentro das igrejas. Os cristãos estão perdendo a sua identidade. Já não são legítimos mais, né? Olha aí. Meu Deus. Estão se casando com esse mundo.
Já não são crentes puros mais, estão contaminados. Da mesma forma que o povo samaritano casou com o povo pagão, as pessoas pagãs, misturou o sangue, né? Houve a descaracterização da raça judaica, né? Porque casaram com pessoas pagãs, assim somos as pessoas, são as pessoas que estão se casando com esse mundo, já não são mais puros diante de Deus, né? Estão contaminados. E o Senhor falou que aquele que se contaminar não vai poder andar de branco com ele. Mas aquele que não se contaminar andará comigo vestido de vestes brancas. Olha aí. Então não vamos contaminar, irmãos, a vaidade desse mundo, né? Ah, irmã Alessandra, você é muito salgada. Não, irmão, estou pregando a palavra de Deus. Nós temos que ter senso. Na Bíblia não vai estar escrito assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, claramente. Mas pelo Espírito Santo de Deus nós entendemos que o que é obra da carne e o que é obra do Espírito Santo. Amém? Pelo Espírito Santo de Deus nós entendemos, nós discernimos. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, mas o espiritual, ele discerne, ele entende tudo, né? Quando eu era natural, não entendia nada. Mas hoje, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E a gente consegue entender a palavra de Deus, né? Então, olha aí, peça para Deus, irmãos. Você que ainda não é liberto, peça para Deus te libertar. Jesus está voltando, irmão. Irmão, se Jesus voltar agora, se você morrer agora, aonde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Para onde vai a sua alma agora? Você tem certeza para onde vai a tua alma? Você sabe para onde vai a sua alma agora? Se você morrer agora, se Jesus voltar agora, para onde você vai? Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que vai para o céu? Aonde você vai passar a eternidade? Se você morrer agora? Aonde? Já parou para pensar nisso? Né? Quantos não têm mais compromisso com a palavra, irmão? Quantas pessoas não têm mais compromisso com a palavra de Deus, estão nem aí. Estão pecando à vontade, perderam o temor a Deus. O que nos impede de pecar é o temor que a gente tem a Deus no nosso coração. Quando a gente guarda a palavra, quando a gente tem temor, a gente guarda a palavra. E quando a gente guarda a palavra, a gente não peca contra o Senhor, né? Porque olha o salmista, no Salmo 119, verso 11. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Então, olha aí. Meu Deus. Vamos guardar a palavra de Deus, né? Então, quem teme, quem tem o temor, guarda a palavra de Deus. E quem guarda a palavra de Deus não peca. Amém? Não cai. Quem tem a palavra de Deus no seu coração não cai na tentação do diabo. Olha aí. Por isso que é importante você ler, conhecer e guardar a palavra de Deus. Deus abençoa. Foi até aqui. Amém? Foi até aqui. Irmãos, eu não estou aqui... Às vezes muita gente fala assim, irmã Alessandra, você vai perder amigos do Facebook. Não, eu não estou aqui, irmãos, interessada em ganhar dinheiro, Pix, não estou preocupada se eu vou perder amigos. Eu estou aqui para falar a verdade, para pregar a palavra de Deus para você. Eu tenho um compromisso de pregar a palavra de Deus para você. Essa live, essa página no meu Facebook é para pregar a palavra de Deus, é para vir aqui e falar a verdade para você. Amém? Nós não estamos aqui preocupados, você vai perder amizade, as pessoas, você quer Pix, você quer seguidor, os seguidores vão te deixar. Não estou preocupado com isso, irmão. Estou preocupado com a sua alma. Amém? Eu quero que você olhe para o espelho da palavra e veja como está a tua vida e coloque a sua vida conforme a palavra, porque Jesus está voltando. E se nós estivermos andando no pecado, se nós estivermos afastados de Deus sem Jesus, nós não vamos ser salvos. A porta, o caminho para o céu é Jesus. João 10:9, João 14:6, a porta, o caminho para o céu é Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra porta. Salvação, Efésios 2:8 e 9. É pela graça, mediante a fé. A fé que justifica vem acompanhada de obra, tem que ter atitude. Não adianta só falar, eu creio e não sair do lugar. Não adianta falar, eu creio e continuar no pecado. Não adianta falar, eu creio, eu tenho fé e continuar na desobediência. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Lucas 19, o que aconteceu? O que Jesus ouviu da boca de Zaqueu? Ali a gente vê fé e atitude, fé e obra. Eu creio. E eu
estou devolvendo quadruplicado a quem eu defraudei. Atitude, abandono do pecado. Abandono do pecado. A gente está vendo que Zaqueu abandonou o pecado, tomou atitude. Ele se converteu de verdade, ele se entregou de verdade. Porque sabemos que a entrega foi verdadeira, porque aqui ele está mostrando o abandono do pecado. E aí o que Jesus falou? Hoje a salvação chegou nessa casa. Amém? Então olha aí, se você quer morar no céu com Jesus, creia em Jesus, receba Jesus e arrependa-se dos seus pecados. Abandone os seus pecados, porque o pecado leva para o inferno. Sim, idolatria, mentira, adultério, chocarrice, bebedice, tudo isso leva para o inferno. Mas Jesus leva para o céu. Amém? Jesus pode te libertar hoje de todos os seus pecados. Jesus pode transformar a sua vida hoje. As vaidades levam para o inferno também, porque é mentira. Amém? Tudo que é mentira, todo aquele que ama e comete a mentira, a Bíblia diz, ficará de fora do reino do céu. Não herdarão o reino de Deus. Os obreiros gulosos, os cães, os obreiros gulosos, que só quer o dinheiro do povo. Não tem compromisso em pregar a verdade, só quer o dinheiro, só quer o dízimo das pessoas. Também não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, verso 8. Então, olha aí, é preciso abandonar o pecado, a avareza. É preciso ser fiel, sincero para com Deus. Né? Ter fé, mas ter atitude. Abandonar o pecado para poder morar no céu com Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Tem alguém que você quer entregar a tua vida para Jesus? Coloca aí, eu quero aceitar Jesus. Põe aí, eu quero reconciliar com Jesus. Se você está desviado, se você quer fazer um concerto com Deus, põe aí, eu quero fazer um concerto com Deus. Amém? Eu vou orar por você agora, a oração de confissão. Você vai repetir comigo, tá bom? Levante a sua mão. Você que quer aceitar, coloca aí, eu quero aceitar. Você que quer voltar, põe eu quero reconciliar. E você que quer consertar, põe eu quero consertar a minha vida. Não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro, não. Amém? Muita gente fala, não, que isso, irmã, pode ficar no adultério, pode ficar assim, Jesus sabe, irmão, pode ficar no pecado, irmã, que isso, irmã, Jesus sabe, ele te perdoa e pode continuar no pecado. Não, ele perdoa, mas ele diz, saia do pecado, vai e não peques mais. João 8, verso 11, vai e não peques mais. Vai, sai do adultério, mulher. Amém? João Batista pregou para quem? Para Herodes, Marcos 6, 14 ao 29. O que ele falou? Não é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Devolve ela para o seu marido. Devolve essa mulher para o marido dela. Amém? Você não pode ficar com ela porque é adultério. Ela já é casada. Ela já é casada, ô Herodes. Foi por isso que Herodias mandou cortar a cabeça de João Batista, porque ela não queria ouvir a verdade, a pregação da verdade. Ela não aceitava falar a verdade para ela. Ela queria ficar no pecado. Ela não aceitava falar do pecado dela. Olha aí. Então, você que quer aceitar Jesus, reconciliar, quer ser salvo, quer morar no céu, quer ser liberto dos pecados, coloque aí, eu quero. E diga comigo, Senhor Jesus, eu te aceito ou eu me reconcilio com o Senhor Jesus. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs. Está aí, está entregue a palavra de Deus para você. Leia a Bíblia. O meu conselho é, leia a Bíblia. Ore. Busque a santidade. Esteja perto do Senhor. Jesus está voltando. Esteja preparado. Não fica desapercebido. Não fica distraído com as coisas deste mundo. Ou você é crente ou você não é. Ou você é cidadão do céu ou você não é. Não tem esse negócio, irmãos, de nós ficar em cima do muro. Nós temos que dar testemunho. Até o povo ímpio sabe quem é um crente verdadeiro, qual a característica, qual que é a natureza de uma pessoa que é crente verdadeiro. Eles não são bobos. Uma pessoa ímpia, ele sabe detectar um crente verdadeiro. Ele sabe diferenciar um crente verdadeiro do crente falso. Amém? A gente que é crente que finge de bobo. Não tem nada a ver, quer ser igual ao mundo. Queremos amoldar o sistema, o padrão desse mundo. Queremos andar de acordo igual ao mundo. Mas até o ímpio sabe que o crente, o seu andar é diferente.
O ímpio sabe. Olha só, até o ímpio não é bobo. Se você é caloteiro e chegar para um ímpio e falar que é crente, vai falar, não, você não é crente não. Se você roubar a mulher do outro e chegar perto do ímpio, ele vai falar assim, não, você não é crente não. Você é crente falso. Crente verdadeiro não faz isso. Até o ímpio sabe o que é ser um crente verdadeiro. Até o ímpio sabe o que é ser um cristão. É só a gente mesmo que não queremos reconhecer os nossos pecados. Mas a gente tem que ser humilde, temos que se humilhar, reconhecer o pecado e abandonar os nossos pecados. Amém? Deus abençoe. Um abraço para todos. Estou compartilhando essa verdade porque eu amo a sua alma. Amém? Eu amo a sua alma. Quero ver você lá na glória. Eu não quero o céu só para mim, tá? Eu não quero o céu só para mim. Eu quero que você também venha morar no céu com Jesus. Deus abençoa. A paz do Senhor, ore por mim, gente. A paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém? Que eu sei que eu pago um preço alto por estar aqui falando a verdade, né? São legiões e legiões de demônio que lutam contra a nossa vida. Mas maior é Deus estar conosco, né? E nos garante a vitória. Amém? Deus abençoa, gente. Fala a verdade. Fala do amor do Senhor. Não fique só ouvindo aí as palavras que foram pregadas. Põe em prática. E Deus te abençoe.